Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Então hoje estamos aqui para mais um momento de mais vida para as nossas vidas. E esse momento de mais vida para a nossa vida, ele nasceu com o objetivo da gente ter, assim, conversinhas, umas aulinhas rápidas das, dos assuntos que se requer aqui nesse campo energético, né? Nesse campo vibracional. Então, às vezes, são um encontro de 10, 15 minutinhos no máximo, para que eu possa trazer aquilo que vai trazer mais vida para o teu momento atual. E quando eu falo em mais vida, eu falo em quê? Em vitalidade, em alegria, em energia, em bem-estar e muito mais, né? Então, quando nós estamos, Gladys, querida, então quando nós estamos diante de uma situação, de um desafio na nossa vida, qual é a escolha que normalmente tu faz? É olhar para aquela situação mais difícil, né? Para aquele olhar para aquela situação com os olhos de problema, ou olhar para aquela situação com os olhos de solução. Então, normalmente nós temos duas opções. Tá? Ou olhar, na verdade, três, tá? Olhar para aquele desafio, para aquela, né, para essa questão aí, com os olhos de problema, enxergando, salientando, né, o problema, né, olhando aquilo que é mais difícil, olhando aquilo que é mais pesado, olhando aquilo que não está te trazendo felicidade, né? E isso vai gerando o quê? Mais disso. Vai criando mais disso, mais disso, e mais disso, e mais disso. E óbvio que a nossa mente, como uma mãe muito protetora, ela vai e tenta, assim, ó, nos proteger. Então, ela tenta achar uma solução para tu sair mais rápido daquilo, né? Mais e mais rápido. Só que, na verdade, né, quanto mais tu fica pensando cognitivamente para resolver essa situação, esse desafio, esse problema, né? Olhando para o problema como forma de problema, mais disso se cria, mais situações parecidas com essa vão se reverberando no teu campo vibracional, né? É como se, vamos pensar assim, é como se aquilo fosse uma planta daninha. E a planta daninha, por que que o nome é daninha, né? Porque ela por si só, ela vai se criando e se propagando, e daqui a pouco tem só um pouquinho aqui, e daqui a pouco aquilo se multiplica e tu nem te dá conta. Quando vê, tem milhares daquela planta, né? Daquela erva ali, ao redor da tua casa, das tuas coisas. E assim é quando nós olhamos para aquele desafio, né? Na, vai ativando em nós, né? Por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol, quando ele entra no decorrer do nosso dia, nós temos picos, né, de cortisol, porque ele é importante, ele não é visto somente como uma situação que está ali te trazendo problema. Não, ele tem, quando o cortisol ele também ajuda a tu disparar quando tu tá em perigo, né? Então ele que vai lá e te coloca, né, naquelas, olha, tô em ameaça aqui, preciso sair correndo agora, né? Só que qual é a questão, né? Quando nós, no decorrer do dia, vários momentos, esse cortisol ele vai lá, sobe, né? Ele tem um aumento na nossa corrente circulatória, né? E isso vamos dizer, é o lado bom dele, né? Mas chega um determinado momento que ele tem que o quê? Né? Essa curva precisa começar a baixar, porque vai chegar o final do dia, tu vai te recolher, tu precisa acalmar os teus pensamentos e os teus sentimentos para que tu tenha o quê? Um sono que repare os danos desse estresse daquele dia, né? Os danos vividos naquele dia.
Então, quando nós estamos olhando, né, para esse desafio somente com os olhos de problema, né, o que que acontece, né? Esse cortisol que precisa baixar, ele muitas vezes não baixa. E com isso, tu não consegue ter um sono reparador, né? E o sono, ele é aquela trégua que o nosso organismo precisa ter para que todos os sistemas, né, se revitalizem, se reorganizem e para que no outro dia comece tudo de novo, né? Comece as tuas atividades para que tu tenha disposição, para que tu tenha alegria, para que tu tenha ânimo. Só que isso vai, no decorrer da nossa vida, isso vai acumulando, né? Quando tu não desenvolve essa consciência de que tu precisa ter atitudes que aliviem essa tensão, né? Que aliviem esse olhar só para o lado negativo das coisas, isso vai acumulando. E daí esse cortisol, ele pode acontecer de entrar num platô, onde se chama, né, a síndrome adrenal, aonde eu digo assim, é quando o dedo ele fica constantemente apertando uma campainha, né, e faz com que o cortisol seja produzido desenfreadamente e ele atinge o quê? Um platô, ou seja, ele não tem mais o pico e a baixa, ele fica constante na tua corrente circulatória. E isso faz com que mais tu fique nesse loop. Mais tu fique nesse loop de pensamento negativo, de sentimento negativo, e aí nós chegamos aonde nós chamamos de estresse, né? E síndrome do pânico, aonde a pessoa ela está constantemente em estado de alerta. Ela está constantemente no estado de que a qualquer momento ela vai receber uma notícia ruim, qualquer momento ela vai ter que entrar numa luta, né? E quando eu falo luta, às vezes não é, vamos supor assim, uma luta física, mas uma luta com seus sentimentos, uma luta diante de uma situação que ela precisa estar bem, se sentir bem ali, né? E isso começa a se repetir. Então eu chamo, né, de loop, né, que é aquele áudio que muitas vezes eu passo para as minhas alunas, para as pessoas que fazem curso comigo, principalmente de Axis, né, um áudio que a pessoa fica ouvindo para atuar onde no seu inconsciente. Então esse áudio ele fica em loop, constantemente agindo ali. E a gente entra nesse loop, só que em vez de ser algo para transformar a nossa vida, não, a gente entra num loop que vai, em vez de criar mais vida para a nossa vida, esse loop vai criando o quê? Menos vida, né? Então a pessoa ela vai perdendo a alegria de viver, ela vai perdendo o brilho, ela vai perdendo o ânimo de fazer aquilo que gosta, ela vai se desconectando totalmente do quê? Da sua essência. Ela vai se desconectando totalmente do quê? Do seu feminino e do seu masculino. Ela vai se desconectando do seu yin e yang, que é o feminino e masculino. E daí ela não consegue, né, ter o seu momento de entrar em introspecção, por exemplo, fazer uma oração, fazer uma meditação, conversar com Deus, escutar o seu coração, escutar os seus insights, a sua intuição, e ela também muitas vezes não consegue entrar em ação. Ela não consegue realizar o que ela deseja. Ela não consegue colocar em prática aquilo que ela sabe. Ela não consegue. Bom, eu gostaria de chegar lá no ponto A. Mas para eu chegar no ponto A, eu preciso levantar, eu preciso caminhar, eu preciso vestir meus calçados, porque no meio do caminho pode ter alguma pedra, enfim, né? Então eu preciso ter o quê? Um movimento, uma atitude. Eu preciso ter uma escolha de me levantar e agir, né? E quando a pessoa ela entra nesse platô, né? Que uma dessas substâncias é o cortisol, como eu falei para vocês, que tu fica em constante estado de alerta, a pessoa ela entra num modo exaustão e ali ela não consegue então nem focar no bom, então ela fica só naquele loop, né, naquela rodinha de samsara que se chama, naquele, sabe aqueles eu não sei se alguém aqui já criou o hamster, né? O hamster tem aquelas rodinhas que a pessoa fica
os hamsters, eles ficam andando sempre em círculo ali, né? Então é mais ou menos isso, tá? A pessoa, ela fica andando em círculo, em círculo, em círculo, em círculo. E por mais que alguém te diga assim, ó, tu tem que pensar positivo. Não, tu tem que ter gratidão. Não, tu tem que perdoar. Tu tem que meditar. Tu tem que isso, tu tem que aquilo, tu tem que aquilo. É bioquímico, tá? É bioquímico. Então, eu como terapeuta, né, energética, já 19, 17 anos, como farmacêutica bioquímica, 20 e tantos anos, gente, 23 eu acho. Meu Deus, me choquei com isso, tá? Então, hoje, eu escolho unir esses conhecimentos para trazer mais clareza para vocês sobre algumas coisas, né? Então, eu consigo trazer mais clareza e até falar mais sobre isso, porque quem nunca passou, né, por um momento onde se viu numa situação pensando muito negativo, sentindo muito negativo e querendo ter uma atitude diferente, mas assim, ó, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, como eu faço diferente isso? Então, nós sabemos, né, que o que envolve isso são vários fatores. Então, envolve isso a nossa atitude mental, claro, né? Envolve isso as nossas emoções, claro. Envolve isso o nosso físico, claro. Envolve isso o nosso espiritual, óbvio que também. Né? Então, é um conjunto de coisas que precisam ser olhadas, né? Abordadas, tá? Então, eu trago isso para aliviar, né? Talvez, assim, o meu objetivo, normalmente, outros anos, eu falava muito, assim, convidava as pessoas para fazerem diferente no próximo ano. E isso é um convite também, né? Mas é um convite para tu olhar hoje aquilo que talvez tu não tenha conseguido colocar em prática. Por quê? Porque por causa de tudo isso que eu tô falando. Tudo bem? Né? Então, por causa de tudo isso que eu tô falando. Então, é uma mistura de coisas. E como eu saio disso, Xana? Essa é a pergunta. Óbvio, essa é a pergunta, né? Como eu saio disso? Então, existem, né, várias ferramentas, sejam elas energéticas, espirituais, existem também muitas coisas a nível do nosso corpo que a gente precisa olhar para isso, para fazer diferente, para o corpo agir diferente. Então, por isso, assim, ó, a gente está organizando um workshop no dia 18 de dezembro, que o nome desse workshop é Aliviando o Estresse. Então, como é que eu vou chegar lá em 2025 com um olhar diferente, né? Conseguindo ter clareza mental sobre os meus objetivos, conseguindo ter clareza mental sobre aquilo que eu desejo na minha vida, se eu não estou bem, se eu não estou me sentindo bem, se tem algo ali que não tá legal, entendeu? Então, de que forma eu lá vou conseguir fazer todo o meu plano de ação, todo o meu quadro de manifestação para 2025, né, olhar a minha vida de forma diferente, se bioquimicamente eu estou vibrando mal, né? Se mentalmente eu estou vibrando mal, né? Se emocionalmente eu estou vibrando e espiritualmente não tá como eu gostaria. Então, o primeiro passo é o quê? É olhar para isso e saber como lidar com isso, né? Então, nesse workshop do dia 18, eu vou trazer ferramentas, né? Energéticas. Eu vou trazer também algumas orientações sobre essa parte aí da parte bioquímica do nosso corpo, para realmente aliviar o estresse, resetar tudo, resetar essa máquina, né? Mudar essa frequência celular, né? Mudar a frequência da tua célula. Porque assim, ó, a gente fala muito em expansão de consciência, né? Em expandir a nossa mente, expandir, né, o nosso mental. Só que também a gente precisa ter essa consciência corporal. A gente adquire essa consciência corporal na academia, sim, no pilates, sim, na corrida, fazendo atividade física, é uma das formas da gente adquirir uma nova consciência corporal, né? Mostrar para o nosso corpo que ele pode fazer coisas que talvez tu tenha definido que não poderia. Só que
também é importante mudar a frequência molecular do teu corpo. Não só a frequência do teu pensamento e do teu sentimento, mas o teu corpo, ele precisa vibrar diferente. Então, vocês nunca viram, assim, ó, pessoas que estão super bem, que têm, assim, ó, super bem o seu mental, mas o corpo tá exaurido. E da mesma forma, ao contrário, né? Às vezes a pessoa, ela tá fisicamente bem, né? Faz os exames, tudo ótimo, tudo ok, né? Mas ela está mentalmente, né? Emocionalmente aqui, né? Então é importante olhar para essa frequência, né, para mudar. E existem, né, várias práticas, várias ferramentas que a gente pode aprender, né, a ativar no nosso corpo para mudar, né, essa deformação que nós estamos gerando nas nossas células a partir desse estresse que nós acumulamos ano após ano. Tá bem? Então, não sei se isso fez sentido para vocês, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta, mas o nosso encontro de hoje, né, do nosso momento de mais vida, é justamente para isso. É para trazer, às vezes, uma palavra, né, algo que possa despertar a tua consciência de uma forma diferente, que possa aliviar, né? Eu fiz uma enquete esses dias no Instagram, eu acho, e daí falando assim que muitas pessoas se sentem culpadas essa época do ano, porque elas acham que elas deveriam ter feito mais, que elas deveriam ter feito diferente, que não era assim, que não era assado. Mas como seria, né, olhar para si de uma forma diferente, né? E às vezes a pessoa não tá conseguindo olhar de uma forma diferente. E se eu te dissesse que existe, que é porque talvez tu não tenha culpa disso. Talvez tem toda uma situação bioquímica aí acontecendo também, que está te impedindo de tu olhar para isso de uma forma diferente. Então, nesse workshop, Aliviando o Estresse, do dia 18 de dezembro, o objetivo é esse, tá? É a gente trazer mais vida para a nossa vida, né? A gente saber como aliviar esse estresse. Então, para entrar o bom, precisa sair o ruim. Então, eu sempre falo, se eu saio para viajar um final de semana e deixo o lixo, né, sem ser retirado, o que vai acontecer? Quando eu voltar, obviamente, a casa fechada, vai estar o cheiro ali, vai estar infestado, vai estar um monte de coisa, né, cheirando. E não adianta eu chegar lá e botar um desinfetante em cima, porque esse cheiro ele vai vir. E não adianta eu querer abafar a coisa com um perfume importado. Né? Não, eu preciso limpar, eu preciso retirar, eu preciso olhar para aquilo, reconhecer onde é que está o cheiro ruim, reconhecer aquilo que não, onde não está legal, né? E assim depois eu conseguir inserir ali o perfume que eu quiser, né? Inserir ali os meus objetivos, inserir ali tudo aquilo que eu desejo na minha vida, tá? Então, eu sempre gosto de deixar algumas perguntas, né? Então, como eu posso hoje, né, olhar para mim com mais gratidão, né? Como eu posso olhar para mim hoje com mais gratidão? O que eu posso reconhecer em mim hoje? Essa é uma pergunta de Access Consciousness, né, para nos trazer consciência. Ou seja, para que o meu corpo comece a trazer para mim o reconhecimento, né, daquilo que eu criei nesse ano de 2024, né, daquilo que eu já sou, né, de todas. O Jorge botou, eu estou assim. Então, Jorge, vou te esperar no workshop, Jorge, tá? Chama no direct depois, a gente passa mais informações. Quem quiser já fazer a sua inscrição, tá bem, pessoal? Então, essa é uma pergunta que vai fazer com que o teu próprio corpo comece a funcionar de uma forma diferente também, né? Para que tu consiga tirar esse olhar só lá do problema, né? Do olhar do problema e comece a desviar um pouquinho o olhar, né? Para as coisas que são possíveis além dessa situação, né? Tá bem? Então, gente, eu não quero me estender. Outro dia eu vou fazer, vou combinar com vocês, a gente fazer uma live, né? Uma live de 1 hora,
mas eu acho que esse tempo aqui curtinho é um tempo que dá para tu assistir depois, essa aulinha curta aqui. E o que mais é possível agora? Espero que esse nosso encontro rapidinho, que todas as pessoas que forem chegar aqui depois possam, então, olhar para a sua vida com mais vida, olhar para a sua vida com o olhar de que é possível mudar essa situação, tá bem? Um grande beijo, um ótimo sábado e fiquem todos com Deus.